Se você tem uma perícia marcada no INSS e quer saber como se preparar e como você tem que agir quando chegar lá no dia da perícia, fica comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. O meu nome é Letícia, eu sou advogada e nesse canal a gente vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas a direito previdenciário, então fica atento. Quando se fala em perícia médica no INSS, todo mundo que tem que passar por ela fica com medo, porque não sabe como agir, principalmente porque tem muita notícia de que vários benefícios são negados. Então esse é um assunto muito delicado e por isso que a gente resolveu fazer esse tema no nosso canal. Mas como será que é feita essa perícia? Será que o perito médico vai analisar somente os seus documentos médicos? Será que ele vai fazer uma entrevista com você? Se você nunca passou por uma perícia médica no INSS, eu vou te mostrar exatamente como que funciona uma perícia, para você chegar lá no dia e estar super preparado. Então vamos começar definindo o que é uma perícia médica no INSS. Ela é um procedimento médico realizado por um profissional habilitado no INSS. E o objetivo dessa perícia é certificar aquela doença ou aquele acidente que ocorreu com o segurado, se essa doença ou acidente está incapacitando o segurado de trabalhar de forma temporária ou permanente. Então, o resultado dessa perícia vai definir se você vai ter direito a receber o benefício, se ele vai ser prorrogado, para quem já está recebendo, ou até mesmo se ele vai ser interrompido. Então, vai ser definitivo para quem está buscando um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo um auxílio-acidente. Essa perícia vai acontecer toda vez que for necessário verificar se a pessoa precisa de um benefício que seja concedido, prorrogado, no caso de quem já recebe, ou até mesmo interrompido, como eu disse antes. Mas tem algumas coisas que acontecem antes da perícia, então vamos fazer uma linha do tempo. A primeira situação ali é quando o segurado, a pessoa que está protegida pela Previdência Social, seja ela empregada pela CLT, ela tem o registro ali na sua carteira, seja ela contribuinte individual, MEI. Então acontece alguma situação com ela, seja uma doença, uma lesão, um acidente. E aí ela busca um atendimento médico, que pode ser tanto o médico do SUS, como também o médico particular. Esse médico vai emitir um atestado médico para ela. E ela pode ter vários documentos, como laudos, exames, atestados, receituários. Isso tudo você vai ver daqui a pouco comigo, quanto é importante de você guardar e manter tudo bem organizado para o dia da perícia. Aí no meu exemplo, vamos supor que você é um empregado que tem registro na carteira. Você vai notificar o seu empregador e ele mesmo vai poder marcar uma perícia no INSS para você. Então você pode fazer isso, mas a empresa pode fazer também. Então é a partir desse procedimento, da perícia médica, que vai ficar definido se ela vai receber auxílio-doença ou auxílio-acidente. E é muito comum que o perito ele possa determinar um prazo que você vai receber o seu auxílio-doença, por exemplo, no caso de incapacidade temporária. Mas acontece que nem sempre você concorda com o resultado do perito. Isso porque, por vezes, você leva lá todos os documentos médicos que eu vou falar aqui para vocês, você realmente está incapaz de trabalhar e o perito constata o contrário, ele constata que você está totalmente capaz de continuar trabalhando, de continuar exercendo ali suas atividades do dia a dia. E o que fazer? Nessa situação, você pode ou recorrer, entrar com um recurso administrativo dentro do próprio INSS, ou ainda procurar um advogado que você confie e entrar com uma ação judicial. E o benefício de entrar com uma ação na justiça para receber um benefício do INSS é porque lá você vai ser atendido, porque você vai passar por uma perícia médica também, você vai ser atendido por um médico especialista no seu problema de saúde. Já no INSS, você vai passar por um perito médico clínico geral. Então, às vezes, por mais que ele seja capacitado, ele não é especialista na área que você tem esse problema de saúde. Então, uma análise feita por um especialista seria muito melhor. E talvez, justamente por esse fato, o seu benefício não tenha sido concedido. Por isso que aqui no nosso escritório a gente sempre orienta os nossos clientes dessa forma. A gente analisa o caso concreto ali, os documentos, toda a situação, para depois definir qual é a melhor saída. Mas agora, vai as dicas de ouro que você está esperando desde o começo do vídeo. Como se preparar para a tão temida perícia médica. Primeira coisa, você pode agendar essa perícia tanto pelo telefone 135,
como também de forma presencial, comparecendo presencialmente, né, até uma agência do INSS, ou também pela própria internet, através do site ou aplicativo Meu INSS. Agora eu vou te passar a documentação que você tem que levar no dia da perícia. É importante você saber que você tem que levar os documentos todos atualizados. Então, os primeiros documentos que você tem que anotar aí para levar é o seu documento de identificação, a sua carteira de trabalho, no caso, se você for um empregado CLT, e também o seu comprovante de residência. Agora vamos para os documentos específicos. O primeiro deles é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, emitido pelo médico do trabalho, em que vai indicar se você tem ou não condições, capacidade de retornar ao trabalho. O segundo documento é uma carta elaborada pela empresa dizendo qual foi o último dia que você trabalhou. Leve também todos os documentos médicos que você tem e que comprove a sua doença que está te incapacitando de trabalhar. Seja atestado, exames, laudos médicos, receitas, ressonância, raio-x, enfim, tudo que você tiver, leve. Lembrando que os documentos médicos, eles têm que ser atualizados, Porque não adianta você pegar um laudo médico de 2 anos atrás. Ele não vai comprovar que você hoje está incapacitado. Então, todos esses documentos médicos, se for ali de 1 mês atrás, 2, até 3 meses atrás, ele é bom e ele é considerado atualizado. Aí, gente, uma dica prática. Leva isso tudo organizadinho, de preferência em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente, lembrando que tem que ser atualizado, para você não se perder no dia da perícia, tá? Porque o médico vai querer olhar esses documentos e assim você não fica muito ansioso, Porque às vezes está tudo bagunçado e você não sabe nem o que mostrar. Então, olhe esses documentos, veja o que é cada coisa, e conforme ele for pedindo, for solicitando, você vai mostrando de forma bem tranquila. E agora a gente chegou no ponto-chave desse vídeo, que é como agir no dia da perícia. Como que você tem que se portar lá diante do perito médico. A primeira dica é a seguinte: durante o atendimento médico, lá no dia da perícia, seja natural e objetivo, ou seja, tudo aquilo que o perito médico te perguntar, você responde de forma objetiva. Não precisa contar toda uma história para ele. O que ele te perguntar, você responde de maneira clara, simples, não fica criando muito rodeio ali, porque às vezes você pode falar alguma coisa que acabe te prejudicando. E lembrem também que ele está fazendo só o trabalho dele, Por mais que a gente saiba que tem muitos benefícios que estão sendo negados, por mais que aquele perito ali tenha uma faminha não muito boa, de que nega bastante benefício, não seja agressivo, não seja rude, Mantenha sempre uma educação, porque assim vai facilitar muito no dia da perícia. Então, se você se limitar àquilo que o perito está perguntando, sem criar muitos rodeios, sem ficar falando muitas histórias, vai facilitar muito o trabalho dele e também a própria entrevista, porque tem várias pessoas esperando, para ser atendida, para passar pela perícia. Então, se você às vezes quiser apelar muito, quiser convencer, não adianta você tentar convencer o perito que você está incapacitado. Ele vai saber conforme a própria entrevista e conforme os documentos médicos. E se mesmo você, seguindo todas essas dicas e levando os seus documentos médicos, estando incapacitado, o perito médico negar o seu benefício, lembra que eu disse no meio do vídeo, você não precisa concordar com o resultado dessa perícia. Você pode discordar e buscar fazer um recurso no INSS ou até mesmo buscar uma orientação de um advogado, que ele vai te acompanhar e até mesmo pode entrar com uma ação na Justiça Federal, para você receber o seu benefício, passar por uma perícia com um médico especialista na área, o que pode trazer um resultado bom para você. Ou seja, que o seu benefício do INSS, seja o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, sejam favoráveis, porque é isso que você precisa. Aqui vai um pedido, não deixe de curtir esse vídeo, para o YouTube reconhecer que esse conteúdo ele é importante e levar para outras pessoas que também estão esperando a data da perícia chegar, e não deixe de compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu familiar que também está esperando uma perícia médica no INSS. E deixa aí no comentário para a gente saber como que foi a sua experiência para você que já passou por uma perícia médica. Ou, no caso, se você ainda não passou, também deixa aí no comentário para a gente saber um pouco mais como que está aí sua ansiedade, seus medos, e quem sabe a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Até mais e fiquem com Deus!